Olá! Na aula passada a gente trabalhou com a EDO linear de primeira ordem, né? Que a gente está escrevendo ela nesse formato, dy dx mais p dxy igual q dx. Foram resolvidos dois exemplos, foi apresentada depois a solução geral para essa equação diferencial. Aqui está essa fórmula, né, a qual envolve um fator integrante μ dx, né, que é calculado a partir dessa função p dx. Né? Então tem essa fórmula daí. E finalmente foi visto um problema de modelagem, que era um problema de mistura variável, com volume variável. É aquele do tanque que mistura uma solução de água e sal, né, onde é injetada uma solução com uma concentração, é retirada com outra concentração, né, e a razão com a qual é injetada era diferente daquela razão com a qual era retirada a solução. E o tanque acabava ficando vazio. Né? O problema que descrevia, o problema matemático que descrevia essa situação, né, era uma EDO linear de primeira ordem, que a gente resolveu utilizando esta fórmula. Né? E falei que esse é um problema muito interessante, aplicado, e que aparece na lista, que já era uma segunda vez que aparecia esse problema, que é importante vocês saberem resolver. Muito bem, então vamos dar continuidade. Há um item ainda que está faltando aqui dentro deste tópico da EDO linear de primeira ordem. Né? Então, 2.4.2, né? Problema de valor inicial. Problema de valor inicial para uma EDO linear de primeira ordem. Muito bem, então aqui a gente vai chegar num teorema, tá? Mas em vez de escrever o teorema direto, eu vou primeiro apresentar exemplos, 5 exemplos de PDIs, de problemas de valor iniciais, onde gradualmente vou ir mudando detalhezinhos para que a gente chegue finalmente no último desses PVIs a ver uma sutileza que é importante, e essa sutileza faz parte do teorema. Né? Então, vejamos isto por meio de 5 PVIs. Cinco problemas de valor inicial. O primeiro deles, né? Vou escrever aqui PVI 1. Vai ser o seguinte: vai ser y' mais 1 sobre x y igual exponencial de menos x ao quadrado, onde x é maior do que meio. E como condição inicial, vamos colocar y quando x igual a 1. Aqui um valor que pode parecer um tanto esquisito, mas menos 3 sobre 50. Então, este daqui é um primeiro PDI. Né? A EDO que aparece aqui é precisamente uma EDO linear de primeira ordem. Né? Tá nesse formato que a gente tem aqui. Tá? E propositalmente eu escolhi essa EDO que está aqui como uma daquelas que a gente considerou e resolveu na aula passada, né? Quando a gente resolveu a EDO linear de primeira ordem. Foi o primeiro dos exemplos. Né? Então, para essa EDO, a gente já obteve qual é a solução geral. Né? Então, como que a gente vai proceder? Bom, para resolver este PVI, a gente obtém primeiro a solução geral desta EDO, linear de primeira ordem, e aí eu vou colocar já a solução que a gente obteve, e na continuação a gente utiliza essa condição inicial para determinar o valor da constante C arbitrária, que deixa de ser arbitrária nesse momento. Né? E aí a gente tem a solução do problema. Então, não é um problema
difícil, é um problema padrão, né? Mas a partir desse problema padrão vou estar fazendo pequenas alterações, né? Vamos lá. Então, a solução geral foi visto na aula passada, né? Que a solução geral da EDO vem dada por dois pontos y igual menos exponencial de menos x ao quadrado dividido por 2x mais a constante arbitrária c dividido por x. Isso foi o que a gente encontrou na aula passada, então vou partir a partir desse ponto daí. Né? Então, usando a condição inicial, a gente determina o valor da constante c. Uso da condição inicial, então, então é x igual 1, y igual menos 3 sobre 50. Então substituímos aí na nossa solução geral. Então vai vir que menos 3 sobre 50 é igual a menos exponencial de menos 1 dividido x vale 1, aqui dá 2, mais c. E daí vai vir um valor para c, estamos de números que não são tão manipuláveis, né? 3 sobre 50, o número e elevado a menos 1, etc. Então, quanto que a gente vai obter? Aqui a gente vai obter que c vem dado por 1 sobre 2 vezes e, colocado aqui, menos 3 sobre 50. Substituindo aqui, então, a gente tem a solução do PDE. Y é igual menos exponencial de menos x ao quadrado dividido por 2x, agora vem a constante c, mais 1 dividido por 2 vezes o número e, menos 3 sobre 50 vezes 1 sobre x. E essa seria a nossa solução do PDE. Então é um problema padrão esse daqui. Vou aproveitar de representar graficamente isso. Só menciono que o valor dessa constante que está aqui, se a gente colocar numa calculadora, isso dá aproximadamente 0,124. Então, essa constante que está aí é mais ou menos 0,124. O problema pedia só chegar nesse ponto, onde x é maior do que meio. Mas vou aproveitar de colocar graficamente a representação gráfica dessa função, da solução do problema.
Vou fazer o gráfico, tá? Sem dar os detalhes de como que é feito. Você pode fazer uma análise de se há assíntotas, pontos de máximos, de mínimos, etc. Mas não é nessa parte que eu quero dedicar o tempo. Vou dar simplesmente o gráfico. Tá? Então é uma coisa assim. Aqui está zero. Então, esse ponto é um meio, né? Porque o que a gente tem que lembrar, eu apaguei aqui, mas vocês têm nas notas de vocês, é que o PVI estava sendo resolvido para x maior do que 1 meio. Então, o gráfico é o gráfico desta curva a partir de x igual a 1 meio em diante, sem incluir x igual a 1 meio, né? Porque é um intervalo aberto, x é estritamente maior do que 1 meio. A curva apresenta uma assíntota horizontal, y igual a 0, quando x vai para o infinito, né? Se a gente tomar o limite disto quando x vai para o infinito, essa exponencial morre, aqui tem um sobre x que morre, os dois termos vão para 0. Né? Não é óbvio que tenha essa subida e essa descida, isso se faz com máximos e mínimos, etc. Mas não é nisso que eu quero me estender, só para ter primeiro uma primeira visualização. Tá? Então esta é a solução do nosso primeiro PVI, um problema padrão. Então, na segunda versão do PVI, né, eu vou fazer uma pequena alteração, mínima. Então qual é o PVI 2? Então, a equação diferencial vai ser a mesma. Y' mais 1 sobre xy igual exponencial de menos x ao quadrado. E a mudança vai vir aqui que o domínio para a função y, onde está sendo resolvida a EDO, é x maior do que 0. No caso anterior foi x maior do que 1 meio. E eu vou manter a mesma condição inicial, né? Quando x for 1, y igual a menos 3 sobre 50. Então, y avaliado em x igual a 1 igual a menos 3 sobre 50. Né? O ponto x igual a 1 aqui está mais ou menos aqui, tá? Eu não mencionei isso, teria sido bom eu ter mencionado aqui neste gráfico, tá? E aqui estaria menos 3 sobre 50, né? E aqui estaria x igual a 1, né? Onde este é o ponto da condição inicial. Tá certo? Né? Então, esse ponto, neste segundo PVI, é exatamente o mesmo. Né? A EDO também é exatamente o mesmo, mas o domínio, né, para a incógnita é x maior do que 0. E neste primeiro PVI era x maior do que 1 meio. Então, a única diferença é isso, o que eu ressaltei aqui em verde. Então, o que vai mudar na nossa resolução do exercício? Né? Se a gente pensar, a gente primeiro teria que resolver a EDO, buscar a solução geral dela, e essa parte vai ser o que a gente já fez com anterioridade. Esta mesma solução geral que a gente tem aqui. Depois, segunda parte, utilizar a condição inicial, que é
x igual 1, y igual menos 3 sobre 50, é a mesma condição inicial. Com isso a gente determina o valor da constante c e a gente monta a solução. Então o procedimento neste segundo PDI é exatamente o mesmo e vai dar exatamente a mesma solução. Tudo é idêntico. O que mudou então? O único que mudou é que a nossa solução vai ser isso que está aqui para x maior do que zero. A primeira era somente para x maior do que 1,5. Por isso que o nosso gráfico da solução do nosso primeiro PDI, né, essa curva em vermelho, começava à direita de x igual a 1,5. Neste outro caso, vai ser a mesma função, mas cujo gráfico vai começar à direita de x igual a 0. Tá? Então também vou fazer o gráfico e vou mencionar que a solução é a mesma. Não vou fazer desta vez o cálculo, só vou comentar que os cálculos são idênticos. Os cálculos são idênticos àqueles do primeiro PDI, do PDI 1, chegando a, eu vou copiar isso aqui, y igual menos exponencial de menos x ao quadrado dividido por 2x mais 1 dividido por 2 vezes o número e menos 3 sobre 50, tudo isso multiplicando 1 sobre x, tá? Então, este outro teria sido bom, talvez eu ter acrescentado explicitamente que x era maior do que 0. Neste caso, primeiro, no primeiro caso era x maior do que 1,5 e neste caso x maior do que 0. Né? Então a gente diz, assim numa primeira pincelada, a gente diz a solução é a mesma. Olha, sim e não. Sim, porque a gente vê a fórmula e a gente diz que a fórmula é a mesma. Mas o domínio da função não é exatamente o mesmo. Aqui, no primeiro caso, era x maior do que 1,5 e no segundo caso é x maior do que 0. Então, quando é que duas funções são idênticas? É simplesmente falar que, por exemplo, tenho y1 igual a x ao quadrado e tenho y2 igual a x ao quadrado também. A gente diria, olha, são idênticas. Se a gente for um pouco mais rigoroso, a gente tem que falar, bom, me diga qual é o domínio em qual você está considerando o y1 igual a x quadrado e qual é o domínio que você está considerando para y2 igual a x ao quadrado. Pode ser que nas condições em que se estava trabalhando para o y1, o domínio fosse somente x positivo. E no segundo caso, o domínio fosse x na reta real. Então, sendo assim, a gente não pode afirmar que essas duas funções são idênticas, são iguais, né? Tem pontos em comum, sim, mas não qualquer ponto da curva de um caso está no ponto da curva do segundo caso. Então, por exemplo, neste caso, se eu fizer o gráfico análogo a esse que está lá, o único que vai mudar é o que está aqui e vamos acrescentar alguns pontos onde apresenta aqui uma assintosa vertical. Por aqui. Essa parte. E aqui tu continua vindo para cá. Com uma assíntota vertical em x igual a 0. Então, aqui está x, aqui está 0.
que é aquele 1 meio, 1 menos 3 sobre 50, aqui. Aqui está menos 3 sobre 50. Né? Então, percebam que neste caso, a curva não começa nesse ponto x igual a 1 meio, em que x vale 1 meio. Né? A curva vem a partir de x igual a 0 para a direita. Né? Então, há pontos nesta curva que não estão na primeira. Né? Todos aqueles que estiverem no intervalo 0 e 1 meio são pontos que estão aqui e que não estão na primeira curva. Então a gente não pode afirmar que as duas funções, a solução do PDI 2 é a mesma solução do PDI 1. Não pode, porque o domínio da função não é o mesmo. Né? São sutilezas, tudo bem. A fórmula matemática que apresenta a solução foi a mesma, mas são pequenas sutilezas. A ideia aqui, neste tópico da solução dos PDIs, né, da solução de um PDI com uma EDO linear de primeira ordem, é ir acrescentando gradualmente sutilezas. Muito bem. Agora o PDI 3, no terceiro PDI, vou considerar ainda a mesma EDO, mas vou alterar algumas coisas aqui nas condições iniciais, né, e no domínio para a solução do problema. Então, terceiro caso. PDI 3. A nossa EDO, repito que vai ser a mesma, y' mais 1 sobre x, y igual exponencial de menos x ao quadrado. Tá? Dessa vez, o domínio vai ser x negativo, x menor do que 0. Então isso vai ser diferente dos outros dois casos. Mas também eu vou mudar a condição inicial. A condição inicial vai ser y quando x for menos 1 meio é igual a 1 décimo. Então aí sim mudei a condição inicial também. Então aqui já tem coisas que são claramente diferentes do caso anterior, mas ainda a EDO é a mesma, né? Mas o domínio onde está sendo resolvida é diferente, né? E a condição inicial, portanto, também é diferente. Bom, qual seria o procedimento para se resolver? O procedimento é o mesmo. Passamos primeiro pela resolução da EDO, buscando a solução geral da EDO, né? Onde aparece a constante arbitrária. E por causa da EDO ser a mesma, o formato que tem a nossa solução geral é o mesmo. Essa parte daqui com um C. Esta parte era o C da constante arbitrária vezes 1 sobre x. Essa parte é a mesma. O que vai mudar sim é o momento em que a gente usa a condição inicial e vai aparecer aqui um outro valor para essa constante arbitrária. Mas o procedimento é o mesmo. Então eu vou colocar simplesmente a resposta, né? A resposta vai ser uma função com este formato, com esse termo idêntico, e aqui vai aparecer outro valor para a constante C, que vem demandar esta outra condição inicial, vezes 1 sobre x. Tá? Então eu vou escrever simplesmente a resposta. Então, neste caso, obtemos y igual o primeiro termo é idêntico, menos exponencial de menos x ao quadrado sobre 2x, tá? E o termo da constante arbitrária desta vez vem dado por mais 1 meio exponencial de menos 1 quarto menos 1 décimo vezes 1 sobre x. Então,
significa que o valor da constante c, neste outro caso, é isto tudo. 1/2 que multiplica a exponencial de menos 1/4 menos 1/10. Né? Então colocamos isto e enfatizemos aqui que desta vez é para considerarmos x negativo. Então nosso gráfico vai ser diferente, nem sequer vai lembrar nada do que a gente tem aqui, porque a gente vai estar considerando o gráfico desta função para valores de x que são negativos, que não apareceram aqui. Então seria um novo PBI com uma outra solução que é diferente, num outro domínio. Então não tem por que aparecer nada deste gráfico inicial. Tudo bem? Eu vou dar a resposta desse gráfico. É uma coisa assim. E aqui, assim tudo tá. E aqui um dos pontos, o ponto da condição inicial, quando x vale menos 1/2, y vale 1/10. Então, tá por aqui. Esse ponto vai ser menos 1/2, aqui 1/10. Aí está 0. Né? Então, este é o ponto da condição inicial. Estou dando simplesmente a resposta desse gráfico, né? Mas também, se a gente examinar esta função, a gente vê que quando x igual a 0, ela não está definida, né? E quando a gente se aproxima de x igual a 0, desta vez vindo pelo lado esquerdo, né? Você pode examinar esses dois termos e você pode ver que a função diverge e diverge para mais infinito. A diferença do que acontecia quando a gente se aproximava vindo pelo lado direito, que vinha para menos infinito. Tá? E também com máximos e mínimos se obtém esse gráfico. Mas tudo bem, repito, minha ideia não é me estender com o gráfico, em explicar como que eu construí o gráfico, mas a ideia do gráfico é ir apresentando a solução e ver nos primeiros dois exemplos, um era quase que o gráfico inteiro, outro tinha parte do gráfico, para deixar claro que as duas funções não eram idênticas, né? Não todos os pontos da curva de uma estavam contidos no outro gráfico, etc. Bom, isto é a solução deste PBI, também é um problema padrão. Né? Então, vamos fazer agora uma alteração. Né? Vamos fazer outro PBI que esteja próximo desse daqui. Né? Então, vamos colocar aqui PBI quarto. De novo, mais uma vez, a mesma EDO, y' mais 1 sobre xy igual a exponencial de menos x ao quadrado. Né? E a sutileza vai ser qual é o domínio para a solução do nosso problema. Aqui era x menor do que 0, aqui eu vou escolher x menor do que menos 1. E eu vou manter a condição inicial. Y igual y de menos 1/2 igual 1/10.
gente comparar com o PBI anterior, a única diferença é o domínio. Né? X aqui é menor do que zero e aqui x é menor do que menos 1/2. Mas a condição inicial é a mesma. Então, se a gente rodar manivela, se fizer as coisas às cegas, assim, sem refletir muito ao respeito, bom, a gente diz, olha, a EDO é a mesma. Então a solução geral dela vai ser a mesma. Vai ser aquela com menos exponencial de menos x quadrado sobre 2x, e aqui vai ter a constante arbitrária c dividido por x. Vai ser a mesma. E depois a gente diz, bom, a determinação da constante c vem de usar a condição inicial, que neste caso também é a mesma. Então, em princípio, chegaríamos na mesma solução, só cobrando aqui, né, que em vez de ser x menor do que zero, como foi aqui, que a gente cobrasse aqui que x fosse menor do que menos 1. Né, que foi algo similar ao que aconteceu no primeiro e segundo PBI. Né, mudava só a parte do domínio. Né? Fazia com que a curva, em vez de ser a partir de 0 até mais infinito, era só a partir de 1/2 até mais infinito. Então a gente aqui pode afirmar, olha, é a mesma situação, só a gente restringe o domínio. À primeira vista, tudo seria assim. O que está errado? Tá? O que está errado é que, vamos lá então, por isso eu quero fazer o desenho do gráfico. Esse está o desenho do gráfico anterior. Né? Vejamos o que a gente afirmaria. Agora sim vou apagar aqui o enunciado do terceiro PBI. Né? Nosso gráfico seria muito similar, né? A gente pegaria esse gráfico daqui, digamos, e cortaríamos ele quando x for à esquerda de x menos 1, a gente consideraria ele, né? Então seria alguma coisa mais ou menos assim, aqui vem e por aí pararia, tá? Suponhamos que aqui esteja x que seja menos 1, né? Suponhamos que fica assim. Menos 1. X. 0. Eu ainda não escrevi a solução, a fórmula, né? Mas a fórmula seria a mesma fórmula que a gente achou no terceiro PBI, que estava escrita aqui. Tá? Mas propositalmente eu não escrevi a fórmula pelo seguinte, porque quero aqui buscar onde que se encontra o ponto da condição inicial. X igual a menos 1/2, y igual a 1/10. Esse ponto se encontra aqui, ó. Por aqui. Aqui está menos 1/2, 1/10. Então aí apareceu uma sutileza agora que não apareceu lá quando a gente comparou o primeiro e o segundo PBI. A sutileza é que o ponto da condição inicial está fora do domínio da função. Né? O domínio da função é x menor do que menos 1 e o ponto da condição inicial está aqui fora. Né? Ou seja, se a gente olhar para cá com maior atenção, este ponto x0, que é menos 1/2, não pertence ao domínio desta função. Né? X igual a menos 1/2 está à direita de x menor do que menos 1. Então, na verdade, eu nem precisava ter resolvido, por isso que não quis escrever a solução do problema, que aparentemente a solução matemática seria a mesma fórmula que a gente tinha para o terceiro PBI, mas não quis fazer isso, né, para deixar claro que este PBI está mal formulado. Né? O ponto da condição inicial está fora da região dos valores de x. Então, esse PBI está mal formulado.
Então, mesmo que a gente tivesse querido argumentar que a fórmula matemática da solução era a mesma, etc, etc, está mal formulado, porque quando a gente tenta visualizar isso graficamente, aí fica mais claro, o ponto da condição inicial está fora, não um ponto que está na curva, né? Então, deixa eu mostrar, então, este PBI está mal formulado, pois x0, que seria o ponto da condição inicial igual a menos 1/2, não respeita a condição x menor do que menos 1. Né? Para que esteja bem formulado o PVI, necessariamente o ponto da condição inicial, o x0 aqui, deve se encontrar no intervalo especificado, aqui à direita da EDO. Deve satisfazer essa condição. Então, este exemplo serviu para ver que não é só rodar manivela, não é só rodar a maquinária, onde a gente já tem uma fórmula para a solução geral da EDO, a gente substitui a condição inicial e pronto, e a gente chega na resposta e fica feliz. A gente tem que ser um pouquinho mais meticuloso, né? Esses são o tipo de sutilezas que eu tinha mencionado aulas atrás, que a gente mencionaria em algum momento. Estamos vendo elas aqui, né? E vou colocar um último PDI, e depois vou enunciar o teorema. E vocês vão ver que o teorema toma cuidado com este tipo de sutilezas. Então, nosso quinto PDI. PDI 5. A equação diferencial, de novo, vai ser a mesma, y' mais 1 sobre x, y igual a exponencial de menos x ao quadrado. E as sutilezas vão vir, então, no domínio, né, em que a gente resolve a EDO e na condição inicial, né? Então, desta vez vou colocar aqui x maior do que menos 2, né, que certamente é diferente, o caso anterior em que x era menor do que menos 1, agora x maior do que menos 2, tá? Mas não vou mudar a condição inicial que a gente considerou no PDI número 4. Vai continuar sendo aqui y em menos 1/2 igual a 1/10. Essa foi a condição inicial que a gente considerou no quarto PDI, no PDI anterior. Vai ser a mesma. E a mesma condição do PDI 3 também, né? Então, o terceiro, o quarto e o quinto PDI tem a mesma EDO, a mesma condição inicial, e o que muda de um para outro é o domínio em que a gente está resolvendo a EDO. Muito bem, então, mais uma vez, né? Desta vez, a gente vê que esse ponto da condição inicial menos 1/2, de fato se encontra dentro do domínio da função. O domínio da função é x maior do que menos 2, à direita de menos 2. Então, desta vez não apresenta esse problema. Então, desta vez a gente poderia simplesmente copiar a fórmula que a gente encontrou no terceiro caso. No terceiro caso, para o terceiro PDI, e dizer, olha, é a mesma, o único que a gente vai mudar é o domínio da função, né? Isso seria uma primeira resposta, tá? Mas, vamos lá, a gente está vendo problemas em que aparecem sutilezas, tá? Qual seria a sutileza daqui? Quando a gente resolve este problema, né, e a gente examina qual é o domínio de x, da variável, o domínio da função y, que é x maior do que menos 2, bom, vejam que estar à direita de menos 2, em particular, significa passar pelo ponto em que x é igual a 0, quando x zera,
né? E acontece que em x igual a zero, isso não está definido. O que está do lado esquerdo da igualdade da EDO. Né? Aqui tem 1 sobre x, 1 sobre zero. Então, não está definido. Né? Então, na verdade, eu não preciso resolver matematicamente, colocar aqui uma fórmula para afirmar que este problema já apresenta, este PVI já apresenta problemas. Não um problema de que o ponto da condição inicial esteja fora do domínio, não é esse problema. O problema que apresenta é que há um valor da variável x, né, no domínio, que é x igual a zero, para o qual, né, a EDO não está definida. Em x igual a zero, esta EDO não está definida, fica algo dividido por zero. Né? Então, desta vez, não é que o PVI esteja mal formulado, mas a gente diz que não tem solução, porque pelo menos quando passa por x igual a zero, esta EDO não está definida nesse ponto. Né? E vocês vão me falar, olha, mas é só um ponto, é só x igual a zero. Os pontos restantes que estão à direita de menos 2, entre menos 2 e 0, entre 0 e mais infinito, a fórmula que a gente obteve está definida. Isso é verdade. Mas quando a gente diz que está querendo resolver este PVI, a gente está querendo resolver este PVI para todo x que esteja à direita de menos 2. Para todo x significa incluindo x igual a 0. E para todo x, né, que seja maior do que menos 2, este PVI não está bem definido. Então, desta vez também não está bem definido, bem formulado, mas por outra sutileza. Então, escrevamos isso. Este PVI não está definido, não está bem definido, ou não está definido para x igual a zero. Se a gente colocar x igual a zero, aqui fica uma indefinição. Então, haveria que parar por aí e dizer, olha, não dá para ser resolvido esse PVI, porque em x igual a zero ele não está definido e ele teria que estar definido para todo x maior do que menos 2. Né? Então, essa seria a resposta. Este PVI não está definido para x igual a zero e, portanto, ele não possui solução. Então aqui era uma sutileza ainda maior do que a sutileza que a gente encontrou no quarto PVI. No quarto PVI as coisas eram mais claras, o ponto da condição inicial simplesmente estava fora do domínio. Né? Era muito mais fácil de ver. Aqui o problema está que há um ponto no domínio para o qual a EDO não está definida. E percebam que para responder isso eu não precisei colocar a fórmula, eu poderia ter rodado uma manivela e montado aqui, colocado aqui toda uma fórmula, e foi suficiente o que argumentei aqui. Né? Mas, bom, já que a gente está vendo que este PVI, digamos, a complicação que tem é que tem um 1 sobre x, né? E que isso não está definido quando x igual a zero, a gente pode, digamos, poderia contornar esse problema multiplicando aqui a EDO por x, mudando um pouquinho o PVI, que é uma sutileza, mas a gente alteraria sim o PVI. Seria multiplicar por x a EDO. Né? Consideremos então então vamos colocar aqui o PVI 6. Vai ser multiplicando por x, tá? X vezes y' mais y igual a x vezes exponencial de menos x ao quadrado, x maior do que menos 2, mantenho o domínio, e aqui a condição y quando x vale menos 1/2 igual a 1/10.
Então são quase que idênticos os PVIs, com a diferença de que o sexto PVI não apresenta o problema de não estar definida a EDO quando x igual a zero. Se a gente colocar x igual a zero aqui, em princípio, assim, à primeira vista, isto daria zero, isto daria zero, não há nada aqui que esteja mal, né, que esteja mal definido. Na verdade, a gente tem que ir no detalhe, né? A gente aqui precisa considerar a solução do problema e ver se o y' vai estar definido quando x igual a zero, etc. Mas, em princípio, olhando assim, a gente já não pode fazer esta observação que a gente fez neste caso, né? Que em x igual a zero já tinha uma indeterminação, né? A priori, a gente aqui não vê esse problema aqui, né? Mas a gente sabe que a EDO, olha, vai ser a mesma EDO tomando cuidado com o que acontece em x igual a zero. Bom, a solução da EDO, a EDO continua sendo a mesma em termos de cálculo, né? Vai ser a mesma EDO se eu dividir por x ou se multiplicar por x, né? A solução geral dela vai ser a mesma que a gente encontrou, né? E depois, usando a condição inicial aqui, que é a mesma condição inicial do PVI em 3, do PVI 4, do PVI 5, né? Vai dar a mesma fórmula matemática. Então, vou copiar aqui. Então, a solução vem dada por, então, y, tínhamos este termo menos exponencial de menos x ao quadrado sobre 2x, e depois vinha o termo da constante vezes 1 sobre x, onde o valor da constante era 1/2 exponencial de menos 1/4 menos 1/10 vezes 1 sobre x. Essa seria a solução matemática do que a gente obteve no terceiro PVI, seria o mesmo aqui, né? Onde o que vai mudar aqui, desta vez, x é maior do que menos 2. Né? Então, a gente diria que a gente, tomando esse cuidado de alterar o PVI em 5 e mudá-lo para este PVI em 6, né? Onde eu multipliquei por x, né? Desta vez a gente estaria contornando esse problema, mas vejamos que temos que ser mais meticulosos, e agora a sutileza não vem simplesmente de examinar o PVI, né, o que está escrito aqui. A sutileza vem de examinar a solução que a gente encontrou, que é o que está escrito aqui. Se eu fizer um gráfico disto, é como os gráficos que a gente considerou anteriormente, né? Só que com esse domínio, x maior do que menos 2, então vai capturar parte do gráfico que apareceu em algum dos PVIs e parte do gráfico que apareceu em outro. Por exemplo, vai ter esta parte do gráfico que tinha quando x era maior do que 0, e vai capturar esta outra parte do gráfico que tinha aqui quando x era menor do que 0. Tá? Repito, não quero me estender com os detalhes deste gráfico, sim mencionar que aqui há uma assíntota vertical quando x for 0, né? Desta vez não continua para menos infinito porque o domínio é x maior do que menos 2, né? Então, aqui. Ok? Então, isto de fato é o gráfico dessa função. Então, no gráfico, claramente a gente vê que esta função, na verdade, a gente pode ver isso na fórmula, né? Mas faço questão de fazer o gráfico para que seja mais visível ainda. Esta função não está definida em x igual a 0. Em x igual a 0 há uma assíntota vertical. Bom, também dá para ver aqui que não está definido em x igual a 0. É um ponto que não pertence ao domínio.
Mas vejam, a EDO aparentemente estava bem definida quando x, né, fosse maior do que menos 2, aparentemente em x igual a 0 está bem definida, aparentemente. Tá? Não quero entrar nesse detalhe, pelo menos não apresenta o problema de x igual a 0 que era visível aqui já direto, de cara. Aqui, né? Bom, o que está dizendo nossa solução é que a função, a única função que a gente encontra que obedece à equação diferencial, né? E que também obedece à condição inicial, né? Com essa condição para o domínio, é esta que a gente encontrou aqui. Ou seja, é uma função que não está definida em x igual a 0. Isso já vem pela resolução matemática do problema. Né? Vai dar que y em x igual a 0 não está definido. Também vai acontecer que a derivada não está definida. Então, digamos, estava oculto isso aqui. Eu falei que em x igual a 0 aqui não há problema. Na verdade, vai acontecer que o y e o y', quando a gente resolve o problema, que é o que a gente fez aqui, também não estão definidos em x igual a 0, mas isso não era algo que a gente podia ver aqui direto, né? Não dava para saber isso. A gente teve que chegar na solução do problema. Então, qual é a nossa conclusão? A nossa conclusão é que este PBI daqui estava bem montado, sim, mas este PBI não possui solução. Não existe uma função y que obedeça a EDO em todo x maior do que menos 2, em especial em x igual a 0. Esta EDO daqui não é obedecida em x igual a 0, porque a função não está definida, não tem solução em x igual a 0. Né? É obedecida à condição inicial, etc. Mas então vejam que este problema, então, este PBI não tem solução. Isto era muito mais disfarçado que os casos anteriores, né? Então, conclusão: o PBI não possui solução. E qual é o motivo pelo qual o PBI não possui solução? O motivo é que a função y que a gente encontrou como candidata à solução do problema não está definida em x igual a 0, que é um ponto do domínio. Então, aqui há uma incoerência para que a gente pode considerar qualquer x maior do que menos 2. A incoerência está em que, se a gente considerar x igual a 0, dá algo que não está definido. Né? Dá que vai para mais infinito, se a gente se aproximar de x igual a 0 pelo lado esquerdo, e vai para menos infinito, se a gente se aproximar de x igual a 0 pelo lado direito. Tá? Então, esse último PBI foi bastante bom para esclarecer esse tipo de sutilezas. Então, muito bem, agora sim, então, vou enunciar o teorema, né? O teorema que fala sobre a solução deste PBI para uma EDO linear de primeira ordem. Tá? Agora sim, com esta bagagem, esses exemplos que a gente viu, né, pelo menos a gente está mais consciente, né, de que aparecem sutilezas que foram vistas aí nesses exemplos. Então, teorema. Tá? E vou colocar aqui, condição é uma condição suficiente. Tá? O que fornece este teorema é uma condição suficiente para que o nosso PBI possua uma única solução, mas não uma condição necessária. Então, o PBI de y de x mais p de x y igual q de x, onde x se encontra no intervalo aberto AB,
com uma condição inicial y em x igual a x0 igual a y0, esse PBI possui solução única se, e aqui vai servir também para introduzir uma notação que na segunda parte desta disciplina vai ser muito utilizada. Aqui é a primeira vez que eu utilizo esta notação. As funções P e Q pertencem a C, A, D. Ou as funções P e Q são de classe C no intervalo AB. O que denota isso, né? É a primeira vez que eu uso essa notação nesta disciplina. Isto denota o conjunto das funções que são contínuas nesse intervalo AB. Isso é o que denota isto. Tá? Escrevamos isso, porque é a primeira vez que estou utilizando esta notação. Conjunto das funções contínuas no intervalo AB. Isso é o que denota. Então, isto é uma forma equivalente a dizer que as funções P e Q são contínuas no intervalo AB, que é o intervalo onde a gente está resolvendo o PBI. Então, diz que esse PBI, né, para uma EDO linear de primeira ordem, né, é claro que este x0, para que haja consistência, a gente já viu que este x0 deve estar contido no domínio, né, então x0 deve estar contido em AB, então suponhamos que seja satisfeito isso aí também, né? Diz que este problema possui solução única, sim, né? Está bem definido, possui solução única se as funções P e Q forem contínuas, ou seja, nunca vai surgir esse problema de que P e Q possam dar infinito, né? Que tínhamos 1 sobre x num caso e no domínio estávamos passando por cima de x igual a 0, diz que se essas funções P e Q forem contínuas, não vão apresentar esse problema, e nesse caso é garantido que este PBI possui solução e essa solução é única. E além disso, como a gente já tinha a solução, a fórmula geral da solução de uma EDO linear, a partir dessas fórmula você pode chegar à solução deste PBI, uma vez que a gente usa a condição inicial, né? Então, possui solução única? Sim. Ela vem dada por dois pontos. Então vai ser y igual a 1 sobre μ de x, aqui tem uma integral definida, x0 até x, de μ de s, q de s ds, e o lugar onde vinha a constante arbitrária, aqui vai o y0, dividido por μ de x0, não de x0, μ de x também, onde μ de x é a exponencial da integral de p, vou colocar assim, p de s ds de x0 a partir de x. E a solução que a gente escreveu, a solução geral de uma EDO linear de primeira ordem, com o detalhezinho de que aqui as integrais aparecem como integrais definidas, e vocês podem ver que no limite inferior, aqui aparece o x0, né? No limite inferior aparece um x0. Né? A gente facilmente pode confirmar aqui que quando x igual a x0, né,
quando x igual a x0, esta integral aqui dá zero, este μ fica exponencial de zero, né? Porque a integral de x0 até x0 vale zero, então a exponencial de zero vale 1. Então, se eu avalio esta solução y quando x igual a x0, essa função μ vai valer 1. Aqui esta integral de x0 até x0 vai ser 0, sumiu, e aqui fica y0 dividido por 1, y0. Eu só estou simplesmente confirmando de que esta expressão para y satisfaz a condição inicial, quando x igual a x0, y igual a y0. Bom, esse é o teorema-chave, né? Que é uma condição suficiente. Ou seja, se as funções p e q que estiverem aí forem contínuas nesse intervalo daí, então nunca vamos ter nenhuma dor de cabeça, nenhuma sutileza. A solução do problema é aquela que a gente obtém utilizando a fórmula. O detalhe pode vir, é claro, se alguma destas funções p e q não forem contínuas, apresentarem alguma descontinuidade no intervalo. Aí o teorema não se pronuncia sobre o que acontece. Pode ter situações em que haja solução para o PBI e pode ter outras em que não há solução para o PBI. Por isso que isso aqui é só uma condição suficiente, não é necessária, é suficiente. Tá? Mas isso já é bastante informação. Então, vou mencionar a resolução do exercício que está na lista, na terceira lista. Na terceira ou na segunda lista sobre isso. Né? Então, exemplo. Então, me parece que é na segunda lista o exercício 11C. Tá? Lista número 2, exercício 11C. Então, diz assim: determine todos os intervalos possíveis nos quais o seguinte PDI certamente possui solução. Todos os intervalos possíveis nos quais o seguinte PDI certamente possui solução. Dois pontos. Tá? Vou precisar apagar aqui o enunciado, mas vocês têm nele em suas notas o enunciado do teorema. Essa notação, pessoal, né, de C a B, funções de classe C, né, vai surgir direto na segunda parte desta disciplina, tá? Com EDOs lineares de ordem superior, de ordem 2 ou mais, tá? A generalização dessa notação. Aqui apareceu por primeira vez. Tá? Mas lá nesse capítulo de EDOs lineares, de segunda ordem, de ordem superior, vai aparecer direto. Tá? Então, o exercício aqui, o PDI é y' mais tangente de x, que multiplica y igual seno de x, com a condição inicial y de π igual a 0. Então, esse é o exercício 11C da lista número 2. Né? Então, a gente vê, quando a gente olha para este PBI, a gente vê que está faltando aqui o domínio para a solução do problema, para y. Né? Qual é o intervalo onde varia x? Essa parte está faltando aqui. Né? O que vai aqui? Né? Mas, pois bem, o exercício precisamente está pedindo isso. Né? Diz, determine todos os intervalos possíveis. Quais seriam todos os intervalos que a gente pode escolher aqui, onde coloquei o sinal de interrogação? Quais seriam todos os intervalos para que esse PBI
certamente possua solução, ou seja, esteja garantido que vai possuir solução, né? Então, o que a gente sabe deste PBI, desta EDO linear de primeira ordem? Quando a gente tem certeza absoluta que esse problema possui solução. Bom, quando for satisfeita a condição suficiente, aquela que aparece no teorema, que estava escrito aqui. A condição suficiente era que estas funções P e Q, né? Esta seria a função Pzinho. Esta seria a função Qzinho. Então, o que nos diz esse teorema é que se estas funções Pzinho e Qzinho forem contínuas no intervalo que a gente vai especificar aqui, então é garantido que esse problema possui solução e a solução é única. Isso é o que está sendo perguntado aqui. Quando a gente tem garantia de que esse PBI certamente possui solução. Então, a nossa solução vai ser essa. Vamos buscar os intervalos para os quais tanto a função Qzinho quanto a função Pzinho sejam contínuas, né? A gente vai ver que não é na reta real toda, né? Então, solução né, é Pzinho de x igual tangente de x, né? Refrescando a memória, como que é o gráfico disso? Não é uma função que é contínua na reta real. Por exemplo, quando x igual a π sobre 2 não está definido, né? Tangente de π meios. Dá mais infinito ou menos infinito, dependendo de se a gente se aproximar pela esquerda ou pela direita, né? Vou lembrar rapidamente aqui como que é o gráfico de tangente. Apresenta assíntotas verticais em x igual a π sobre 2, x igual a menos π sobre 2, em x igual a 3π sobre 2, em x igual a 5π sobre 2, aqui em x igual a menos 3π sobre 2, y, x, né? Então, o gráfico de tangente, né, é uma coisa assim. Aí então, perceba aí que estão as assíntotas verticais, né? E aqui também é uma coisa assim, depois é periódica, né? Se repete. Aqui viria aqui. Aqui, né? Aqui está 0. Aqui está π sobre 2, aqui está 3π sobre 2, aqui está 5π sobre 2, né? Aqui está menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, e assim vai. Claramente a função tangente não é contínua na reta real. É contínua sim no intervalo da forma menos π sobre 2, π sobre 2, aberto. Em cada um desses subintervalos, ela é contínua, mas na reta real não é contínua, né? Tem esses saltos enormes nesses pontos aí, né? Tudo bem, então, quando a gente examina essa função, né, ela é contínua, então a gente pode afirmar que é contínua, em, não vou colocar aqui a reta real, vou colocar cada um desses subintervalos. Bem de menos infinito, aqui vai ter menos π meios até π meios, intervalo aberto, união π meios, 3 π meios, vou aqui abrir espaço, né? Menos π meios, 3 π meios, depois união, 3 π meios, 5 π meios, e assim vai, né?
Então, isso no que diz respeito à função tangente de x. Ela não é contínua na reta real, é contínua em intervalos desta forma. Tá? Para a função q de x, que é seno de x, essa é mais simples, a gente conhece. Função que oscila entre -1 e +1, que é periódica. Esse sim, o domínio dessa função é a reta real, e de cálculo 1 a gente sabe que ela é contínua na reta real completa. Então, q de x igual seno de x é contínua na reta real completa. Então, o que interessa para a gente, para este PDI, é que a gente encontre um domínio no qual, simultaneamente, as funções P e Q